Pedir a Deus muita sabedoria, porque é com a sabedoria divina, a sabedoria de Deus, que a gente vai, pelo menos, se esforçar para entender o irmão. Porque às vezes tem aquela pessoa difícil, né? A gente convive com uma pessoa difícil e a gente sempre diz que que a gente tem que suportar a pessoa. Na verdade, a gente tem que, como eu disse, pedir muita sabedoria para Deus, para a gente tentar entender os nossos irmãos, né? Que são um pouquinho mais difíceis de se conviver. Porque somente com a sabedoria divina que a gente vai aprender a conviver uns com os outros. E como eu disse, o tema é suportai-vos uns aos outros. E já vamos direto para a palavra que está em Colossenses 3. Colossenses 3, de 12 a 17. Suportai-vos uns aos outros. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revesti-vos de sentimentos de compaixão, de bondade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente. Se alguém tem motivo de queixa contra o outro, como o Senhor vos perdoou, assim também fazei-vos. Mas sobre tudo isso, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição, e reine nos vossos corações a paz de Cristo, a qual fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós ricamente, com toda a sabedoria. Ensinai e admoestai-vos uns aos outros em ação de graças a Deus. Entoem em vossos corações salmos e hinos e cânticos espirituais, e tudo o que fizerdes de palavra ou ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, por Ele dando graças a Deus, o Pai. Palavra do Senhor. Logo no início aqui da palavra, diz, revestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem do seu Criador. Aí não há mais... Não, eu fui adiante. É mais embaixo. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revesti-vos de sentimentos de compaixão, de bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Juntando tudo isso aí, todas essas qualidades, eu pensei no amor. Porque somente amando a Deus em primeiro lugar e amando ao irmão, a gente vai conseguir começar a entender um pouco. Entender a gente não entende 100%, mas a gente vai começar a entender um pouco o nosso irmão e vai passar a conviver melhor com os nossos irmãos. Esses dias eu estava perturbando Celiane e ela ficou... pelo jeito ela ficou bem. Se ela pudesse, ela me dava um cascudo na careca. Esses dias eu perturbei ela. Mas como nós procuramos viver esse amor de Deus entre nós, a gente acaba se entendendo, né? A gente vai conversando e a gente acaba se entendendo. Esse grupo de oração, ele era cheio. Não de pessoas na assembleia, mas o núcleo. O núcleo desse grupo de oração era muitas pessoas. Hoje está aqui eu, Celiane, Nita, Vanusa, Mônica, que é do núcleo. Mas acho que tinha quase umas 15 pessoas no núcleo. E a gente foi vivendo, já são 12 anos
de grupo de oração. A gente foi vivendo, aprendendo a conviver um com os outros, nos amando, e quem foi selecionando as pessoas foi Deus, né? Porque foi saindo uma, saindo outra, e hoje temos 7 pessoas no núcleo. Era praticamente o dobro de pessoas, porque a gente tem que nos esforçar um pouquinho para viver esse amor e tentar entender os nossos irmãos. A gente sabe de pessoas, né? Tantas pessoas que participavam aqui da comunidade e por um motivo ou por outro, por uma palavra, acabaram se afastando, porque não abriram o seu coração para o amor de Deus e para tentar entender o outro. Porque tudo é diálogo. Até com o padre, algumas pessoas chegaram até a bater de frente com o padre, bater boca com o padre. E é um absurdo. A gente tem que conversar. Tudo na vida a gente tem que conversar. Se alguém está fazendo alguma coisa que você acha que é errado, tem que conversar, tem que chamar para conversar. Se você está fazendo algo de errado, alguém teria que chamar você para poder conversar e colocar os pingos nos is. Para a gente tentar entender o que está acontecendo para cada vez mais melhorar. E a gente tem que abrir o coração também para aceitar uma correção e aceitar que às vezes estamos errados. Outro dia eu fui com Mônica. Eu falei, você falou isso, Mônica? Mônica falou, não falei. Eu falei, falou sim. Eu não falei. E aí ela chegou para mim e falou, ô irmão, se eu falei, você me perdoe, da próxima vez eu não faço mais. Mas aí eu pensando bem, ela falou sim. O que eu falei que ela não tinha falado, ela falou. Que ela deveria falar, né? Ela deveria falar. Eu achei que ela não tinha falado, mas ela falou. E aí eu reconheci e cheguei para ela e falei, não, Mônica, você falou sim, e quem estava errado fui eu. Eu tentei fazer uma correção, mas na verdade eu que estava errado. Eu errei e você falou sim. E a gente tem que, como eu digo e repito várias vezes, abrir mesmo o coração. Abrir o coração para o amor, abrir o coração para o perdão. Se a gente estiver errado, a gente entender que estamos errados, que a gente precisa mudar e que a gente precisa nos esforçar ao máximo para vivermos em comunhão. O Senhor Jesus Cristo quer que sejamos um, assim como Ele e o Pai são um. Nós também temos que viver essa comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo e aprender a amar, aprender a entender. Eu, como eu disse mais uma vez, eu não aplico essa palavra, suportai-vos uns aos outros, na minha vida, porque eu acho que quando a gente suporta uma pessoa, ainda tem um sentimentozinho que não é legal no coração. Quando a gente pede essa sabedoria divina, essa sabedoria do Espírito Santo, aí a gente vai aprendendo. Mesmo o irmão ser um pouquinho difícil, como eu sou difícil, a gente vai aprendendo a lidar com as situações, ter diálogo, conversar e aprender a lidar com as situações. Então, quando você ouvir essa palavra, lembre de pedir a Deus sabedoria em primeiro lugar, a sabedoria do Espírito Santo, para que Ele possa nos ensinar a nos amar e a saber conviver uns com os outros. Pessoas totalmente diferentes. Eu, Mônica, Rose. Eu já briguei com todo mundo aqui. Mas não uma briga, né? Porque eu gostava de corrigir todo mundo, né? E aí a gente chegava a dialogar todo mundo e se entendia, né? Eu briguei, mas briguei de uma forma caridosa. Mas a gente
tem que aprender mesmo a viver. Se todos os servos desse grupo de oração tivessem aberto o coração para a sabedoria divina de entender um ao outro, o núcleo do grupo ainda estava bem grande até hoje. Então que possamos pedir todos os dias para o Senhor muita sabedoria. Todos os dias pedir ao Espírito Santo que venha nos ajudar a viver, nos ensinar a viver, nos dar sabedoria para viver mais um dia. Porque somente com a sabedoria de Deus, a sabedoria divina, nós podemos aprender mesmo a viver. E se a gente acolhe essa palavra no nosso coração, se a gente procura colocar verdadeiramente essa palavra em prática no nosso dia a dia, na nossa vida, o que vai acontecer é o que o Senhor mesmo quer de cada um de nós. E em Isaías 11, vou pegar de 6 até 9, diz o seguinte: então o lobo morará com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o cabrito. O bezerro e o leãozinho e o gordo novilho andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e o urso pastarão juntos, juntas se deitarão as suas crias. O leão se alimentará de forragem como o boi. A criança de peito poderá brincar junto à cova da áspide. A criança pequena porá a mão na cova da víbora. Ninguém fará mal, nem destruição nenhuma em todo o meu santo monte, porque a terra ficará cheia do conhecimento de Yahvé, como as águas recobrem o mar. Essa é a vontade de Deus, que eu, que sou um lobo feroz, possa caminhar junto com a leoa, que é a Mônica, e que cada um possa caminhar junto, né? Porque às vezes nós temos atitudes meio ferozes como animais, né? E que esses animais ferozes possam viver juntos, em harmonia. Essa é a vontade de Deus, que todos nós vivamos em harmonia, que não nos suportemos, mas que procuremos entender um ao outro, para que a gente possa cada vez mais amar mais e colocar em prática a palavra de Deus, porque essa é a vontade de Deus, que todos os seus filhos sejam do Vila América, do Guarani, Nossa Senhora Aparecida, Urbe 6, que se entendam e vivam junto em harmonia, que o povo do Brasil, do Japão, da China, Estados Unidos, Coreia, possam viver em harmonia. Essa é a vontade de Deus. E a palavra vem nos ilustrar isso, né? Vem como se fosse uma parábola, ilustrando justamente isso, que todos os povos possam viver em harmonia, se entendendo, não se suportando, mas se entendendo e procurando viver o amor de Deus, porque o amor de Deus é a cura para a humanidade. Que possamos espalhar esse amor de Deus aonde quer que nós vamos. Amém? Feche os seus olhos e vá pedindo ao Senhor: Senhor Jesus, eu te peço hoje que o teu Espírito Santo possa vir sobre mim agora, e que o teu Espírito possa fazer uma transformação linda, como jamais ele fez na vida de alguém. Que o teu Espírito Santo possa me ensinar a amar verdadeiramente. Eu te peço a sabedoria do teu Espírito Santo, Senhor, pois somente o teu Espírito pode me dar a sabedoria que eu necessito para viver. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente, sobre o meu coração, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família.
Vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo de Deus.